fé e amor. Amém? Diga comigo, fé e amor. Glória a Deus. Então diz o texto assim, eu vou ler um versículo sozinho e te convido a ler o outro comigo bem forte. Diz o texto: por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, leia comigo, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa. Leia comigo, que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu oro, nós oramos gratos pela Tua presença, pela Tua graça em nosso meio, pelo milagre de estarmos aqui mais uma vez, com alegria e liberdade, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite, ó Pai, a compreender a Tua verdade, a verdade que liberta, a verdade que sara, a verdade que salva, que cada um de nós aqui seja completamente impactado pela Tua verdade nessa noite, ó Pai. Eu oro, nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar por um momento. Fé e amor. Paulo escrevendo essa carta aos seus amigos da igreja de Éfeso, ele, depois de discorrer da obra maravilhosa do Senhor, onde ele nos diz que Deus nos encheu de dons espirituais, deixou à disposição todos os dons espirituais necessários para vivermos uma vida agradável a Ele, falando da eleição, o Pai nos elegeu, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo nos marcou. Ele é a garantia, é a marca. Então nós vimos isso do versículo 1 até o versículo de número 14, a trindade aqui, o Deus trino, o Deus que é um só, eternamente existente no Pai, no Filho e no Espírito Santo, agindo, o Pai com a eleição, o Filho com a redenção, o Espírito Santo selando e capacitando a igreja do Senhor. E agora Paulo diz que por este motivo, ou seja, pelo fato deles estarem firmados em Deus, ok? Desde que ele ouviu falar da fé que eles tinham no Senhor Jesus, então ele ouviu falar, ele conhecia a fé, ok? Então o primeiro ponto importante aqui, primeira característica desse povo, ok? A fé no Senhor Jesus. E o segundo ponto, o amor que aquele povo tinha por todos, manifestava e tinha por todos os irmãos na fé. Interessante isso. Como tudo começa? Vamos voltar um pouquinho antes aqui no versículo 13, vai dizer o seguinte: quando vocês ouviram a verdadeira mensagem. Então tudo começa quando alguém ouve a mensagem verdadeira do Evangelho, a boa notícia que trouxe para vocês salvação. Olha só, então eles ouviram essa boa notícia, o Evangelho. Em seguida diz o que? Vocês creram em Cristo. Ao ouvir a verdade e não refutá-la, não rejeitá-la, mas crer nela, a salvação aconteceu na vida daqueles homens e mulheres. Mas não para por aí. Por terem a salvação, por terem o Espírito Santo agindo na vida deles, eles então agora manifestavam, demonstravam a fé que é ativa, a fé que é prática, a fé no Senhor Jesus Cristo. Interessante que a fé é não no Salvador, não no bom pastor,
mas é a fé no Senhor, porque Jesus, Ele é o dono, Ele é o Senhor de todo aquele que nele crê, tanto que o Espírito Santo é colocado como selo, como marca de propriedade do Senhor, como vimos na última oportunidade. E por conta disso eles têm essa fé prática e eles amam. Então são duas características que motivaram Paulo a fazer algo. Então a primeira pergunta nesta noite que eu preciso fazer para mim mesmo, e gostaria que você fizesse essa pergunta para você mesmo: como está a vida de fé e amor? Como está a vida de fé no Senhor Jesus Cristo? Ou seja, como eu tenho crido e vivido uma fé no meu dono? Então, o primeiro ponto é este. Porque se eu não entendo que Jesus é meu dono, Ele me comprou com o sangue dEle, nada vai acontecer. Se eu entendo que Jesus é aquele que morreu por mim para me salvar tão somente, ou é o bom pastor, alguém que deu a vida porque me amou, tudo isso são facetas da verdade, mas não é a verdade completa. A parte importante é que a Bíblia diz lá em Romanos: se você crer no teu coração que Deus o ressuscitou, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e você declara com a tua boca que Jesus é Senhor, é dono da sua vida, você será salvo. Então essa fé, como está hoje? Será que eu tenho vivido de tal forma que eu tenho demonstrado que Jesus é meu dono, Ele determina, Ele coordena a minha vida? E eu não acredito que haja algum de nós que viva isso 100%. Isso é uma caminhada, mas precisamos entender e buscar isso. E naturalmente, por consequência, eu terei amor pelos demais, amor pelos irmãos na fé, amor que une, amor que não divide, amor que não dá espaço para facção, intriga, disputas, ciúmes, que são frutos da carne, manifestações da carne. Mas o amor de uns pelos outros. Paulo percebeu isto, então ele, movido por essa verdade, eu creio que, em nome de Jesus, cada um de nós que está buscando essa fé verdadeira, viver essa fé e esse amor de uns pelos outros. Amém? Então Paulo ele parte dizendo o seguinte: por isso, versículo 15, 16, não paro de agradecer a Deus. Então ele dava graças ao Senhor e sempre fazia menção, eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Paulo orava por eles, mas especificamente por quê? Pelo que ele orava? Nós já vimos que esse povo aqui foi abençoado. No versículo 3 diz: dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Então, o que Paulo pediria em favor dessas pessoas que tinham tudo, todos os dons espirituais da parte de Deus? Como que eu devo orar pelos meus irmãos que estão em Cristo, que têm todos os dons espirituais disponíveis? Entenda bem, são dons espirituais disponíveis, não quer dizer que estamos desfrutando deles, precisamos desfrutar deles. Então Paulo ele vai pedir algo para que o relacionamento, e essa palavra-chave aqui, quando eu digo palavra-chave, é para não falar para você repita comigo, porque tem gente que não gosta, repita comigo, mas a palavra-chave aqui, que você repetiria se eu falasse para você repetir, mas eu não vou falar para você repetir, tá? É relacionamento. Paulo ora agora para que eles tenham um relacionamento mais profundo com Deus. Eles já tinham um relacionamento. Eu acredito que você que está aqui nessa noite já tem um relacionamento com Deus. Caso você não tenha essa convicção, em nome de Jesus, que você sai daqui nessa noite entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Mas o desejo dele era um relacionamento mais profundo. Ele vai dizer: olha, peço, versículo 17, ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso. O que ele pedia? E pedia para quem? Ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o Espírito, o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios. Mas veja bem, nós já tínhamos visto que o Espírito Santo já estava neles, já atuava neles, porque o Espírito Santo atua em todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Ele é a marca de propriedade de Deus, é o selo da promessa, ele é o Espírito Santo prometido pelos profetas e pelo Senhor Jesus.
Mas então como que Paulo ora para que o Espírito estivesse neles? Justamente, uma nova faceta, algo mais profundo. Sabe, amados, que muitos se contentam em, ou por não entenderem, por não saberem, enfim, mas se contentam em ter uma passagem, na melhor das hipóteses, a pessoa crê na salvação, né? Uma passagem para o céu. Mas Deus, Ele tem algo muito maior do que isso para nós. Na verdade, a salvação, ela inclui muito mais do que um dia estarmos na glória, na presença do Senhor. A salvação inclui um relacionamento com Deus que transforma o nosso interior, gerando paz, gerando discernimento. Essa semana estávamos em uma visita, e a pessoa ali, passando por um período de luto. E como é agradável você estar com uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, se você percebe a paz, a alegria. E justamente ela compartilhou isso. Às vezes eu fico assim porque as pessoas meio que olham torto, não entendem. Porque de fato, quem não tem o Espírito Santo de Deus não entende, não consegue compreender o que é a paz que excede o entendimento, o que é a alegria de alguém que realmente sabe que o seu ente está junto do Pai e que está tudo certo. Deus é soberano. Amém? Palavra-chave aqui, está tudo certo. Você já sabe, né? Se fosse falar para repetir, você ia falar para o irmão, né? Está tudo certo, mas não precisa falar. A palavra-chave aqui é: está tudo certo. Deus é soberano. E Paulo, ele deseja isso, algo mais profundidade, não a religião apenas, não a mudança de vida apenas, sair da lama tão somente. Então ele vai dizer assim: o Espírito Santo tornará sábios, os tornará sábios e revelará Deus a vocês. Olha só, para que isso? Eles já tinham entendido quem é Deus, mas como assim? Olha, para que assim vocês o conheçam. Olha que interessante essa expressão. Vocês o conheçam, versículo 17, como devem conhecer. Olha que interessante. Há uma forma correta de conhecer a Deus. Eu desejo isso para a minha vida. A oração de Paulo era: Senhor, que esses homens e mulheres que creem em Ti, que estão na Tua presença, estão na Tua graça, que têm fé, que têm amor uns pelos outros, que esses homens e mulheres, pelo Teu Espírito Santo, conheçam o Senhor realmente como o devem conhecer. Então, a gente poderia passar uma vida estudando nessa expressão conhecer a Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse. Conhecer a Deus, conhecer as pessoas. A Bíblia usa essa expressão, por exemplo, para se referir quando Adão, né, conheceu Eva, e ele a conheceu, ou seja, teve relações com ela, intimidade com ela. O conhecer fala disto. Nós vamos ver isso ao longo de toda a Bíblia. O conhecer a Deus. Jó, por exemplo, era um homem íntegro, reto, justo, temente a Deus, a palavra diz. Lá no capítulo 1 de Jó, no versículo 1, havia um homem na terra de Uz, seu nome era Jó, homem reto, íntegro, justo, temente a Deus. Mas lá no final do livro de Jó, que é um dos mais extensos, ele vai falar assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que ele quer dizer com isso? Ele não viu Deus literalmente, mas está dizendo: agora há uma profundidade, agora há um conhecimento maior. A oração de Jesus por nós é que nós conheçamos o Pai e sejamos um, assim como Ele é um com o Pai. Então, meu irmão, minha irmã, entenda isto, busque isto, um relacionamento, um conhecimento mais profundo, mais íntimo. Ele diz aqui no versículo 14: peço que Deus, olha só que interessante, abra a mente de vocês para que vejam. Interessante aqui, ele ora para que os olhos do coração sejam abertos. No original, literal diz isso, né? Para que os olhos do coração permaneçam abertos. Tem uma canção que diz, né? Abra os olhos do meu coração. Para quê? Para que vejam a luz dele e conheçam a esperança. Então ele ora para que nós conheçamos, entendamos 3 coisas. Palavra-chave aqui: 3 coisas. Olha só. Então, para que o Espírito Santo de Deus amplie o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que entendamos, compreendamos 3 coisas. Primeiro delas, conheçamos a esperança para a qual Ele os chamou,
ou a esperança para a qual Ele nos chamou. Isso fala de algo no passado. Deus já nos chamou e nós vivemos essa esperança, amém? E qual que é essa esperança? Qual que é a esperança do cristão? Porque Paulo está orando para eles entenderem algo que eles já conheciam, que era a esperança do chamado de Deus para eles. Qual que é a nossa esperança? Por que Paulo morreu decapitado? O que ele escreve a Timóteo lá na segunda carta, a última carta que ele escreve? Combati o combate, corri a carreira, fiz tudo que estava à minha disposição. Ele tinha convicção, certeza de que iria receber algo. O que ele iria receber? Salvação. Ele usou a expressão ali, o que? A coroa, né? A vitória. Não é isso que nós vemos? Por que Pedro foi crucificado? E quando foi ser crucificado, ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não se achava digno de ser crucificado como o nosso mestre, o Senhor Jesus. Por que lá no Apocalipse é dito para cada uma das 7 igrejas ali: aquele que perseverar até o fim será salvo, receberá a coroa da vida eterna. Então qual que é a nossa esperança? Se não falar, vou pedir para repetir, hein? Qual que é a nossa esperança? A vida eterna, amém, amados? Agora pensa comigo, a pessoa que compreende, porque Paulo está orando para que aquele povo que tem fé, tem amor, compreenda pelo poder do Espírito Santo que há um chamado para nós que já aconteceu, isso é passado, um chamado, já afeta, já atua em nós. Por que é necessário entender que nós temos essa esperança? Porque se nós entendermos isto, meu irmão, nada mais importa. Esse mundinho contaminado, distorcido, bagunçado, já não nos interessará mais. Aí nós vamos entender porque Paulo disse que nós não somos este mundo, nós somos cidadãos da pátria celestial. Vamos entender porque Pedro escreve dizendo que nós estamos aqui de passagem. Vamos crer quando Jesus disse: eu vou para junto do Pai e vou preparar moradas. É essa esperança que nos guarda, nos protege da depressão, do desânimo, do desalento, do desespero. É saber que tudo isso aqui é circunstancial, tudo isso aqui é passageiro. Obrigado pelo glória a Deus. Mas nós vivemos um tempo de cristianismo tão materialista, tão terreno, que nós não conseguimos entender isto. Mas não tem problema, Paulo orava por eles, e nós podemos orar a Deus hoje, para que o Espírito Santo coloque lá no nosso íntimo essa verdade, porque senão seremos como Nicodemos, e foi procurar Jesus à noite, falou: mestre, o Senhor é de Deus, porque ninguém faz o que o Senhor faz, ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não for pelo poder de Deus. E Jesus vai explicar para ele: olha, ok, só que você precisa nascer de novo do Espírito, porque o homem que nasce do Espírito entende as coisas do alto. Senão, quem não nasce do Espírito não entende as coisas do alto, entende apenas as coisas terrenas deste mundo. Por isso que Paulo escreve aos Colossenses dizendo para nós buscarmos as coisas do alto. Olha que termo-chave aqui: busquem as coisas do alto. O que nós temos buscado? Paulo orava para aquele povo, para que ele, e isso se aplica a nós, para que nós entendamos qual é a esperança para a qual Deus nos chamou. Amém? Primeira coisa, primeiro pedido de oração de Paulo por eles: peça isso pela tua vida, peça isso pelos seus. Senhor, que eu entenda realmente a esperança do chamado que o Senhor tem para a minha vida. Depois ele vai pedir algo mais, e também, versículo 18 ainda: para que saibam quais são as maravilhosas bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Aqui está falando de algo no futuro. Para que saibamos
vejamos quais são as maravilhosas promessas, porque existem promessas para nós que cremos nele. E se nós entendermos essa promessa, seremos como os heróis da fé, conforme está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, que morreram firmes no Senhor, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas por quê? Porque eles visavam a promessa, uma pátria maior, uma pátria celestial, algo muito maior. Então nós precisamos entender quais são as promessas que o Senhor tem para nós, para não abandonarmos. Esaú, por exemplo, não entendeu a promessa da primogenitura, e quando estava com fome, no momento de aperto, de angústia, ele fez como muitos, se esquecendo da promessa, vendeu, abriu mão, como muitos têm aberto mão de promessas do Senhor por não conhecê-las, no momento da angústia, da dor, da dificuldade, da tribulação, não conseguem permanecer firme como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Volta atrás. Mas quando nós temos, pela convicção do Espírito Santo, a compreensão das maravilhosas, olha a palavra-chave aqui, né? Maravilhosas promessas de Deus para nós, aí a coisa é diferente. Para você entender um pouco do contexto da cidade de Éfeso, Paulo estava escrevendo aos Efésios. Éfeso era a terceira cidade do império, se eu não estou enganado, primeira da região ali da Ásia Menor. Na cidade de Éfeso ficava o maior templo da antiguidade, maior que o de Salomão, inclusive, o maior templo de Ártemis ou Diana. E ali era um grande centro de feitiçaria e bruxaria. Era algo pesado. Tanto é que, se Deus permitir, nós vamos um dia estudar o capítulo 6, onde Paulo vai falar da armadura espiritual, das armadilhas do diabo, dos espíritos, das potestades que atuam no ar, porque esse era o contexto de Éfeso. Tanto que lá em Atos dos Apóstolos, nós lemos que quando ele pregou o evangelho ali, e muitos se converteram, eles iam até a praça e queimavam os seus livros de feitiçaria. Aquela coisa que hoje é romantizada no Harry Potter, alguma coisa assim, né? É bonito, né? Aqueles livros de feitiçaria, coisa do demônio, de Satanás. Então, era aquilo lá. Eles queimavam aquilo, né? Como a nossa cultura hoje ela é pós-cristã, ou seja, ela é pós, né, o que um dia foi, hoje isso é banalizado, é romantizado, é bonito, a feitiçaria, a bruxaria, né, a invocação, as palavras mágicas. Mas esse era o contexto de Éfeso. E eles queimavam esses livros, a Bíblia diz lá em Atos. E o montante foi gigantesco. O valor, quem anotou ali, possivelmente Lucas, fez ali o cálculo. Porque imagina, era muito caro ter um pergaminho, um rolo naquela época. E nesse contexto, Ele está orando para que eles entendam qual o chamado deles, entendam as maravilhosas promessas, para que assim eles conseguissem vencer a opressão maligna, o demônio, Satanás. Estava conversando com o pastor Márcio agora ali no gabinete. Eu estava muito mal assim que você não tem noção, dor de cabeça, estômago, né? Minha amada sabe, né, a situação. E aí ela orou comigo, o Petros orou comigo, e o pastor Márcio orou comigo ali, estava o Marinaldo junto também. Nós conversamos sobre isso, essas opressões que vêm antes do culto, né? Ele compartilhando algumas situações, e glória a Deus que passou. Agora dá para pregar aqui até 3 da manhã. Glória a Deus. E Paulo está ensinando e orando por isso, porque senão, amados, a gente não aguenta. Se nós não entendermos profundamente pelo poder do Espírito Santo, ficarmos só no intelecto, só achando que o Evangelho é uma religião melhor ou boa, por conta dos seus princípios morais, ou por conta dessa organização, ou por conta disso ou daquilo, a gente não suporta. Nós não vamos resistir aos ataques, às ciladas de Satanás. Você precisa orar
Senhor, eu preciso pelo Teu poder compreender. Abre os olhos do meu coração, abre a minha mente para que eu compreenda qual é o propósito, o chamado, e quais são as maravilhosas bênçãos que Ele prometeu, que o Senhor prometeu para mim, para o Seu povo. Há pessoas que se perdem porque acham que a maravilhosa promessa de Deus para ela é um carro, é um emprego, é um relacionamento, é um cargo na sociedade. Está falando hoje sobre alguém que se perdeu, se desviou, né? Como Demas amou o presente século, saiu da igreja e entrou em uma determinada instituição aí. E uma das falas dele é porque, olha, abriu portas para mim. E abre mesmo, não tem a menor dúvida disso. Paulo já escreveu sobre isso. Mas as pessoas acham que essas são as maravilhosas bênçãos de Deus, quando as maravilhosas bênçãos de Deus são inefáveis, incomparáveis. É a paz, é a alegria, é a convicção, é a bênção de ser luz e sal neste mundo, é viver realmente na graça, no amor de Deus, independente de circunstâncias. Amém? E terceira coisa que Paulo pede, olha que interessante. Então, depois de falar da esperança do passado, da esperança do chamado, que é algo que já aconteceu, da herança das promessas maravilhosas, das bênçãos maravilhosas, ele vai falar de algo que está acontecendo no presente, que é para nós hoje, para nós agora, que ele vai falar de poder. Ele vai dizer no versículo 19: e como é grande, ou seja, para compreendermos, como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Ele usa aqui a palavra dínamos, que significa um poder em potencial. Há uma potência, há uma potencial. Sabe, amados, que nós temos muito do potencial de Deus à nossa disposição. Há um curso, inclusive, que fala muito sobre isso, o poder do potencial. Esse poder que está aqui, como é grande, ou seja, é imensuravelmente grande. Na verdade, Paulo, ele usa, do 19 até o 20, ele usa uma série de palavras aqui para dizer a mesma coisa. Ele não sabe como expressar, na verdade, tão grande é o que Deus tem para nós aqui. Então aqui fica pobre, né, a tradução, como é grande, mas na verdade ele vai dizer assim: é imensurável a grandeza do seu poder para nós, a igreja. E esse poder aqui é algo potencial, que eu posso ou não utilizar, é o dínamos. E muitos vão passar por essa vida sem viver o poder de Deus, infelizmente. Muitos vão passar por essa vida sem ter o prazer de viver o grande poder de Deus em suas vidas, em seu casamento, nos seus relacionamentos, infelizmente. Eu te pergunto, você quer ser um dos milhões que passam por essa vida sem desfrutar desse poder de Deus? Ou você quer ser um homem ou uma mulher que entende pelo poder do Espírito Santo que há hoje, agora, um poder disponível para que Deus seja manifesto na sua vida? Porque enquanto estiver aqui, só aqui no intelecto, nada vai acontecer. E falando de poder de Deus, está falando de manifestações pentecostais, carismáticas ou algo do tipo. São manifestações, alguns são dons do Espírito, outros não, mas não é essa a questão, que o poder de Deus é algo que atua na minha vida, nas mais diversas áreas, em todo o tempo. E ele vai dizer aqui: esse poder que age em nós é a mesma força poderosa. É interessante que, literalmente ele diz assim, ó, de acordo com o poder do seu poder, Deus age. Ele usa 3 palavras para dizer a mesma coisa: tamanho poder de Deus. Porque ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer aqui, ó, esse poder, a palavra aqui é que dá origem à nossa palavra em português, energia. Essa energia que aí já não é mais como dínamos, não é mais um poder em potencial, mas esse poder ativo, certo? Que já está atuando. Você crê que Deus está atuando com o poder dele, sim ou não? Amém? Esse poder ativo que age em nós, por isso que diz aqui que age, já está agindo, certo? Mas ainda não em todo o seu potencial. Que age em nós é a mesma força poderosa, é o poder do seu poder.
Por isso que ele orava para um povo que já estava salvo, que já tinha fé em Cristo e que amava os seus irmãos. Um povo que já tinha passado do básico, para que agora esse povo conheça pelo poder do Espírito Santo, mediante a abertura do coração, mediante a abertura dos olhos do coração, da mente, que o Espírito Santo age de tal forma que nós entendamos o chamado do Senhor para nós, entendamos as promessas maravilhosas de Deus para nós, entendamos que há um poder agindo em nós, a sua igreja, amém? Por isso que ele vai dizer, por exemplo, em outra passagem aqui, no versículo 20 do capítulo 3, e agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos, ou até pensamos. A questão é que nós não pedimos, ou a questão que até pedimos, mas pedimos mal, como está lá em Tiago, apenas para satisfazer nossas necessidades egoístas. Falamos em outra oportunidade, domingo passado na abertura, nós falamos de orar uns pelos outros. Nós não oramos uns pelos outros. Qual de nós que ora em casa pela igreja do Senhor? Nós oramos pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, né? Oramos pelo trabalho. Quantos de nós oram pelos irmãos na face da terra, para que Deus fortaleça, para que não se desviem, para que não caiam na tentação, para que Deus fortaleça a igreja do Senhor? Esse poder que age em nós é muito além do que nós pensamos ou pedimos, mas precisamos pedir e precisamos pensar da forma correta. Paulo, ele ora, não é à toa, amados, porque são 3 situações que mudam, transformam, impactam. Tanto é que Éfeso se tornou um grande centro do evangelho, do cristianismo. Uma grande igreja cresceu ali, uma comunidade muito forte, num lugar extremamente satânico, idólatra. Ele vai dizer aqui, olha, que esse poder, olha só, que poder é esse? Esse poder que está agindo, o poder de Deus. Versículo 20, é que ele usou quando ressuscitou Cristo, e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito, no mundo celestial. Olha só, esse poder é o mesmo que fez algo, que foi ressuscitar o Senhor Jesus. E não apenas o ressuscitou, porque Jesus já havia ressuscitado Lázaro, entre outros, mas esses foram ressuscitados e morreram novamente, sim ou não? Sim ou não? Mas Jesus ressuscitou, e mais do que isso, ele foi ressuscitado por esse poder que age em nós hoje. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus e o assentou à destra de Deus, o colocando igual a Deus, porque Ele é Deus, ou seja, levando-o novamente ao seu local, porque a Bíblia diz que Ele se esvaziou de si mesmo e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora o Pai o ressuscita com esse poder que age em nós, a igreja, e o assenta à destra do Pai, acima de tudo e todos. Você já entendeu isso? Talvez você nunca ouviu isso, mas comece a pensar sobre isso. Esse poder que ressuscitou Cristo, o colocou acima de tudo que existe. Ele está disponível para a igreja do Senhor. O problema é que a igreja, ela não entende isso, ou às vezes até busca um poder de forma egoísta, pensando só em si. Esse poder, amados, que age em nós. E ele vai continuar essa descrição. Ele vai dizer aqui, olha, versículo 21, Cristo reina sobre todos, governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Paulo depois vai voltar a falar sobre isso lá em Efésios capítulo 6. Vamos pegar aqui, ó. Abre aí comigo Efésios capítulo 6. Versículo 12.
no capítulo 6, a gente aprende no nosso discipulado sobre isso, aprendemos no Casados para Sempre, no currículo, hombridade, que a nossa luta, nosso embate não é contra as pessoas, mas contra os espíritos malignos. No versículo 12 diz aqui: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, ele vai usar as mesmas palavras que eu li lá, os governos, os arquês, as autoridades, exúcias, os poderes dínamos, que dominam completamente este mundo de escuridão. As mesmas palavras lá do versículo, que está dizendo, Jesus está sentado acima de todo o poder, e contra esses poderes que nós lutamos. Por isso que nós precisamos entender, e por isso que Paulo estava orando, para que pelo poder do Espírito Santo eles entendessem que o mesmo poder que colocou Cristo acima de tudo isso, esse mesmo poder está disponível para nós, que lutamos contra esses governos, essas autoridades, essas forças, esses poderes. E nenhum glória a Deus. Está entendendo, amados? Que a questão é muito além. Se Deus permitir, a gente vai continuar estudando Efésios. Você vai perceber o quão profundo é. Deve ter uns 2 meses que eu estou lendo o capítulo 1 de Efésios, estudando, não consigo sair dele. Talvez essa semana eu vou conseguir sair. Estou meio que preso nele. É algo muito profundo, amados. Mas a maioria das pessoas vivem na superficialidade, na melhor das hipóteses. Mas Deus tem para nós essa compreensão desse poder que age, que colocou, assentou Cristo, e Ele reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título, um nome, acima de todo nome mencionado, acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Por que isso? Porque no mundo espiritual existe algo muito poderoso que é o nome. Não é à toa que Deus muda o nome de Abraão, não é à toa que Deus muda o nome de Jacó, não é à toa que nós batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não é à toa que nós expulsamos demônios em nome de Jesus. Não é à toa que Paulo escreve a Filipenses capítulo 2, que nós já estudamos, que Jesus, ele recebeu o nome sobre todo nome. O nome, o título é algo muito poderoso. A Bíblia diz que nós teremos o nome escrito no livro da vida. O nome é algo muito impactante. E Deus agora que conhece, conforme diz o salmista, que Deus conhece, Ele criou todas as estrelas e deu nome a cada uma delas. Então, dentre os trilhões e quatrilhões, sei lá de quantos zilhões de estrelas que existem, Deus deu um nome a cada uma delas. Você tem um nome, amém? Amém? Você tem um nome. E se você permanecer no Senhor, conforme essa esperança do chamado, um dia você ouvirá o Senhor chamando o seu nome, dizendo: venha servo, bom e fiel, vem para a direita, vamos desfrutar e nos alegrar juntos eternamente, amém? Você ouvirá o seu nome, não é o seu apelido, não é o que as pessoas falam de você, mas o seu nome. E Deus deu um nome, um título a Jesus, que é acima de todos os títulos, de tudo que existe, que a gente não faz nem ideia. Diz aqui, ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Algumas versões vão dizer assim, um nome acima de todo nome mencionado, porque justamente essa ideia de menção é invocação de algo. A única vez que essa palavra é utilizada, além daqui, é lá em Atos, quando a Bíblia diz que alguns exorcistas invocaram o nome de Jesus para expulsar demônio, dizendo: olha, eu expulso você em nome de Jesus a quem Paulo serve. E aí deu ruim, né? Eles eram os chamados filhos de Seva. E aí a Bíblia diz que eles tomaram a surra do endemoniado e fugiram nus, porque eles não conheciam Jesus. Eles invocaram o Jesus que Paulo servia, não era o Deus deles. Agora, quando nós invocamos o nome sobre todo nome, porque nós o servimos e temos a marca de propriedade que é o Espírito Santo, esse nome colocado sobre todo nome invocado neste mundo e no mundo que há de vir, esse poder que está acessível, que opera, amém? E
E Paulo ainda vai dizer, olha, e esse mesmo poder, mediante esse mesmo poder, Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo, e deu Cristo à igreja como único Senhor de tudo. Amém? Quem que é o único Senhor? Ele é o único o quê? Senhor. Vamos entender isso aqui. Eu gosto demais de enfatizar isso porque é uma necessidade. Jesus, ele é Senhor. Tá? Para nós, no nosso português, Senhor é uma palavra que pode significar muitas coisas, inclusive um simples pronome de tratamento, né? Você chama o seu pai de Senhor, chama alguém de Senhor, de Senhora, né? Mas Senhor aqui é a palavra Kyrios, que significa realmente um dono, alguém que está acima. Tanto que quem tinha esse título era o imperador romano, porque ele era o dono do império, ele era dono de tudo e de todos, literalmente. Não havia uma democracia como existe hoje, né? O imperador, ele era dono. Ele falava, mata aquele ali, por quê? Porque eu quero. Matava, estou com vontade. Pega aquele ali e coloca ele de ministro, por quê? Porque eu quero, estou com vontade. Ele era dono. E aí de quem não chamasse ele de dono, de Kyrios. Então quando surge o evangelho dizendo, há um só Kyrios, um só Senhor, as pessoas tinham que escolher, chamavam o imperador de Kyrios ou chamavam Jesus de Kyrios? E hoje não é diferente. A quem eu devo chamar de meu dono, meu Senhor? Hoje não mudou nada, é a mesma coisa. Então, às vezes, pela repetição e por muito ouvir, se perde, né? Cai no comum dizer Senhor Jesus. Mas Senhor é dono. Por isso que diz aqui, deu Cristo à igreja como único dono de tudo. Então a igreja pertence, a igreja tem um dono, que é Jesus. A igreja, o corpo de Cristo na face da terra, tem um dono, que é o noivo, que é Jesus Cristo. Amém? E esse poder está disponível, porque nós temos um dono. Quando alguém se colocava debaixo do jugo do imperador romano, ele recebia todos os benefícios. Ele agora, como cidadão romano, por exemplo, Paulo era um cidadão romano. Por que Paulo não foi crucificado e Pedro foi? Porque Paulo era um cidadão romano, então ele jamais poderia passar por uma morte de cruz, que era uma morte terrível. Então cortaram a cabeça, que é uma execução teoricamente mais humana, porque é imediato. Pedro não era cidadão romano, ele era um escravo do império, como judeu que ele era. Agora o cidadão romano tinha livre passagem, podia subir nos postos políticos. Então quando alguém se colocava debaixo desse senhorio, tinha os seus benefícios. Que dirá nós hoje, nos colocando debaixo do senhorio de Cristo? Como diz aqui, Paulo orava para entendermos isto, como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Amém? Ele fala de passado, presente e futuro. Passado é o chamado de Deus para nós. Futuro, as bênçãos, as promessas maravilhosas. E presente é o poder que age em nós. O poder que age na minha vida, se eu permitir. Mas isso está incubado, é um potencial. Eu preciso permitir que Deus haja na minha vida. Você está disposto a permitir que Deus haja na sua vida? Sim ou não? Diz aqui que Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade dele. Versículo 23, a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo completa. Aliás, ela completa Cristo e Cristo completa todas as coisas em todos os lugares. Sabe, amados, que a igreja, o grande problema é as pessoas não entenderem o que é a igreja. A igreja não é uma instituição na terra. Há pessoas que se deslumbram com templos, com paramentos, liturgias, porque
confundem, achando que a igreja é uma instituição e ela tem que governar o mundo, reinar no mundo. A Bíblia não diz isso em nenhum momento. É tão interessante porque os primeiros cristãos em Atos e nas cartas, você vai perceber isso lendo em Atos, principalmente lendo as cartas, que havia uma expectativa, presta atenção nisso, havia uma expectativa de que a qualquer momento viria o reino de Deus. Eles seriam arrebatados, seriam levados para junto do Senhor, para todo sempre. Essa expectativa era tão grande que precisava se fazer alguns ajustes. Paulo, por exemplo, escreve aos Tessalonicenses, porque alguns dentre eles não trabalhavam mais. Falavam, não, Jesus está voltando, estou de boa. E Paulo falou, não é assim que funciona, meu irmão. Quem não trabalha não come. Essa você tem que repetir, né? Repete comigo assim, quem não trabalha não come. Paulo escreve isso aí. Capitalista, Paulo, né? Princípio básico de vida, quem não trabalha não come. Ensine teu filho isso, ensine teu adolescente isso, quem não trabalha não come. Mas era tão forte isso, sabe o que aconteceu? Ao longo da história, chegou um momento que a igreja de perseguida, ela passou a ser, então, oficializada. E aí deu um bug na cabeça do povo. E agora? Porque era você sendo perseguido, vivendo seus parentes sendo mortos, sendo presos, é muito mais fácil clamar, Jesus vem. Mas agora, estamos por cima. Houve uma legalização, houve uma oficialização. Você estuda a história, isso aí, por exemplo, Imperador Teodósio, ele era cristão, ele oficializa agora, o cristianismo é a religião oficial. Tem que seguir essa cartilha. E começa então, e agora? E as pessoas deixam de aguardar Jesus e começam a falar assim, presta atenção nisso, isso é importante, presta atenção nisso. As pessoas começam então a mudar, dizendo, não, a igreja, né, o reino de Deus é aqui no mundo, né? A igreja governando, a igreja nas instituições, a igreja no governo, a igreja na política, a igreja na economia. Mas Jesus nunca falou isso. Os apóstolos nunca escreveram isso. E há pessoas até hoje, quando chega no período de política, meu Deus do céu, viram um cruzado, né? Para quem não sabe, o cruzado é aquele soldado que em nome de Cristo matava todo mundo. Matava os muçulmanos e os cristãos. Achando que um governo no Brasil ou em qualquer lugar do mundo vai implantar o reino de Deus. Meu irmão, isso não vai existir, a Bíblia não ensina isso. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja não é uma instituição. Quanto mais cedo nós entendermos isso, mais fácil será viver a vida de Cristo. Nós estamos aqui de passagem. Jesus não veio montar uma religião, abrir uma igreja. Jesus, a igreja no sentido que a gente usa hoje, né, uma denominação. Jesus veio implantar o reino de Deus, dizendo, olha, se arrependam, porque o reino de Deus está próximo. Quem entender isso, viverá esse reino. Quem não entender, não vai viver. Então, meu irmão, entenda que estamos falando de algo espiritual. A igreja é o corpo de Cristo. Se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você fará parte do corpo de Cristo. E será beneficiado com esse poder, essa vida, essa paz, essa alegria que Deus tem. Enquanto nós entendemos que a igreja lá fulano de tal, a igreja não sei o que, a denominação tal, meu irmão, as denominações vêm e vão e passam. Basta estudar a história da igreja. E não existe a igreja única que é desde o início. É só estudar a história, você vai ver que desde o início havia a igreja em Antioquia, havia a igreja em Jerusalém que não aceitava os gentios. Aí a Antioquia aceitava os gentios. Aí tinha o povo lá da Ásia Menor que era de João, para que ele escreveu o Apocalipse. Porque o reino de Deus não são paredes. O reino de Deus é o corpo de Cristo, de todo aquele que nele crê. Amém? Eu quero orar contigo nessa noite, conforme Paulo orou. E precisamos orar, Senhor, que o teu Espírito Santo, para aquele que crê, para aquele que ama, que o teu Espírito Santo abra os olhos do coração, para entendermos qual é a maravilha desse chamado, a maravilha das promessas, a maravilha desse poder que está disponível, porque aí sim, a luz, o sal, vai fazer a diferença.
morreremos por Cristo. E morreremos felizes e cantando. Agora a gente não quer morrer nem no casamento. Prefere divorciar do que morrer para si mesmo. Que dirá morrer para Cristo. Por isso que nós não estamos vivendo esse poder maravilhoso, que é um potencial para nós. Mas se você quer viver esse poder, essa verdade, essa maravilha, basta orar, basta pedir, basta abrir o seu coração e abrir mão do que for preciso, em nome de Jesus, amém? Basta entender que nós somos membros de uma denominação. Há pessoas que são preocupadas em ser membros de uma denominação. Nossa preocupação tem que ser em estar em uma comunidade, porque isso é bíblico. A palavra igreja significa isso, uma comunidade. Agora, a denominação, se ela é bíblica, há pessoas que ficam preocupadas tanto com a liturgia, se tem ceia, se não tem, como que é o batismo. Mas há algo maior para nós. Isso aí é o básico, é o beabá. Mesma coisa que você hoje, com seus 30 e poucos anos, está preocupado em aprender a andar. Você já anda há quanto tempo? Aprendeu, você nem lembra quando aprendeu. Você lembra quando você deu os primeiros passos? Quem é que lembra quando deu os primeiros passos? Imagina você até hoje preocupado em aprender a andar. Tem cristão que é assim a vida toda, está preocupado em aprender a andar, o básico. Quer crer em Jesus, a pessoa não consegue crer em Jesus e entregar a vida a Ele. Paulo está orando por aqueles que já criam no Senhor, pela fé no Senhor, diz aqui, e pelo amor de uns pelos outros. Há pessoas que ainda não conseguem amar o próximo, é bicudo com o irmão da igreja, é cheio de mimimi, de coisinha. É a mesma coisa que você está tentando aprender a comer. Alguém que lembra quando conseguiu comer pela primeira vez sem se fazer sujeira? Pegou um pratinho, faquinha e comeu a primeira vez sem fazer sujeira? Alguém lembra? A gente nem lembra disso, amados. Agora tem cristão que é assim até hoje, como se estivesse tentando aprender a comer. O básico, o normal de uma vida saudável. Porque se a pessoa não sabe andar ou não sabe comer dessa forma, é porque não há a normalidade fisiológica, neural, sim ou não? Alguma situação está atrapalhando, alguma enfermidade. Agora, se está na normalidade, no comum, isso se torna tão comum, que, como eu disse, a gente nem lembra, ninguém nem fez festa, nem registrou no momento, nem recebeu o certificado. A partir de hoje, ó, você come com prato, né, colher e faca sozinho, sem fazer sujeira. Na caminhada com Cristo, essas coisas básicas de amar o próximo e crer em Cristo é a mesma coisa. Agora Paulo quer que a gente vá além. O Senhor deseja que a gente vá além. Uma compreensão saudável, verdadeira. Você nunca, meu irmão, jamais, se você tiver isso aqui na tua vida, jamais vai se desviar, jamais vai abandonar, jamais vai se desesperar, porque o Espírito Santo estará agindo na tua vida. Você pode dizer amém? Se você quiser se colocar em pé comigo para orarmos.